Oi, Silvio, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo bem? E você, tudo bem? Tudo certo também, Silvio. Queria começar conversando com você sobre Petrobras, né? Sobre essas mudanças que vão acontecer, esse novo presidente. Tem esse perfil que já está sendo divulgado de entreguista, né? Existe até uma notícia ali de que Bolsonaro teria conversado com esse futuro presidente e prometido a venda, né, da estatal caso ele seja reeleito. Então já há essas conversas de entregar a Petrobras de fato. Eu achei muito legal essa fala da Gleisi Hoffmann, que ela lembra a Petrobras como uma ferramenta de desenvolvimento social. E a gente sabe do descaso do governo Bolsonaro em relação a esse mesmo desenvolvimento social, né? Então é dessa forma que uma estatal, como coloca o Guilherme Estrela, tão importante para a soberania brasileira, para a autoestima do brasileiro, é dessa forma que ela é tratada. Eles querem se livrar, querem vender, né? Como que você está vendo esse capítulo da Petrobras aqui no Brasil? Olha, Thalita, eu vejo em dois capítulos. O primeiro é o Bolsonaro tentando livrar a cara do ônus dos aumentos do custo da gasolina perante o povo. Ele demite o presidente da Petrobras, aparentemente porque não concorda com a prática do reajuste a preços internacionais do petróleo, não é? Mas é uma ação assim que mostra um conflito entre o que o Guedes foi fazer lá, que foi implementar uma política de austeridade, né, e pró-mercado, né, e o que o Bolsonaro está pedindo agora, que desautoriza o Guedes e desautoriza a política da Petrobras, dizendo que os preços não podem subir assim. Né? É demagogia eleitoral, né? Mas esses aumentos, eles não são de agora. Eles estão sendo praticados desde o Pedro Parente, presidente da Petrobras, na época do Michel Temer, alinhou os preços da Petrobras com os preços internacionais. Agora, você veja o seguinte: a razão disso é que 30% das ações da Petrobras estão na Bolsa de Nova York. Então, são majoritariamente grupos americanos que detêm esse controle dos 30%. Né? Grupos internacionais, para ser mais generoso. Né? 30% está na mão da Bolsa aqui, no Brasil. E 40% é controle público sobre a Petrobras. Né? Então, a lógica que está presidindo a gestão com esses preços, né, é a do máximo lucro. A Petrobras, no ano passado, teve 100 bilhões de lucro, né, para favorecer esses acionistas, né, e um desmonte da capacidade produtiva, vamos dizer assim, do Brasil, como a Gleisi, aliás, falou. Né? E eu acho que é importante tentar mostrar um pouco o que é esse desmonte. A Petrobras, no auge do seu funcionamento, vamos dizer assim, no, na primeira década do século XXI, né, ela era uma das 6 maiores petroleiras do mundo. Não é? Mas ela não fazia só a extração de petróleo. Ela alimentava toda uma cadeia produtiva brasileira que chegava a gerir 10% do nosso PIB, onde tinha a indústria naval, as encomendas das plataformas de exploração de petróleo, dos barcos para transporte, dos navios para transporte e tal. Né? Tinha a política dos componentes nacionais, que estimulava a indústria brasileira a produzir as peças que são necessárias em todo o processo produtivo envolvido. Tinha uma política de fertilizantes, de produzir fertilizantes, que ainda era incipiente, mas já era significativa, que ajudaria muito nesse caso nosso da crise, da guerra com a Ucrânia. Né? Tem ainda uma estrutura de usinas de refino que seria autossuficiente para poder suprir as necessidades brasileiras. Tinha os oleodutos que conduziam o petróleo, os gasodutos e a rede de distribuição de gasolina da BR. Quer dizer, aos poucos, isso tudo foi sendo vendido. Não é? As redes, os postos BR, o gasoduto, houve uma venda de uma refinaria, né? Ainda temos
acho que 5. Não é? A indústria naval foi comprometida, os componentes nacionais não existem mais como exigência. Isso tudo significa, aliás, o pré-sal passou para as mãos das multinacionais internacionais, né? E isso significa um desmonte da nossa capacidade produtiva, uma desindustrialização do Brasil, não é? E o Adriano Pires, que agora entra aí, que aliás é integrante de um think tank chamado Millennium de extrema-direita, né? Ele é pró-mercado, ele está aí para representar os interesses dessas grandes empresas e parece que tem uma promessa, inclusive, que no próximo governo, né, a Petrobras seria privatizada. Então nós vemos um ataque à autonomia brasileira. Esse ataque pode ser lido de uma maneira articulada com a própria Lava Jato, onde fica cada vez mais evidente que os Estados Unidos quis atacar, como atacou na Europa, como atacou em outros lugares, empresas brasileiras que competiam no mercado internacional, né, com as empresas multinacionais americanas. Por exemplo, a Odebrecht, né, era uma concorrente forte para obras públicas em outros países. E eles entenderam que deviam atacar a Odebrecht, como atacaram a Alstom francesa, não é? Para que o mercado ficasse em mãos deles. Hoje em dia nós temos todo o refino comprado dos Estados Unidos, de empresas americanas. E agora eu queria dar um dado. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Hildo Sauer, que já foi diretor da Petrobras. Ele diz assim: o preço de extração do petróleo, o custo de extração do petróleo pela Petrobras, lá no pré-sal, é de $8 o barril. E o preço atual, alinhado com a política internacional, é de $108 o barril. Né? Então, em cada barril extraído, né, esse conjunto de acionistas de Nova York, da Bolsa de São Paulo e também o governo, ganham $100 em cada barril. Isso é que mostra o que é a perversa forma de exploração do povo brasileiro. Porque mesmo se tivesse, vamos dizer assim, um lucro extraordinário de $50 o barril, isso quer dizer que nós poderíamos cortar a metade o preço da gasolina que está chegando para o usuário final. Né? Mas não, essa política é essa mesma. Vamos privatizar tudo, vamos aumentar o lucro ao máximo que a gente puder, né? E quem paga a conta sempre é o povão brasileiro. Né? Então, eu vejo a indicação do Adriano como um sinal para o setor privado, não é? E, eventualmente, haverá uma flexibilização de preços nesse primeiro momento para favorecer a eleição do Bolsonaro, a reeleição do Bolsonaro, que está jogando todo o dinheiro público para favorecer a sua campanha. Né? É impressionante como, no fundo, quer dizer, o Bolsonaro está atrás de todas as responsabilidades e quem paga o pato é o presidente da Petrobras, é o ministro da Educação, sabe? Quer dizer, é o Tribunal Superior Eleitoral, que acaba sendo também criticado por interferências indevidas, mas tudo por trás tem ele. Né? Então nós precisamos prestar atenção que a questão é sistêmica, não é uma questão pontual. Né?